Deputado Jacobo, eu vim a esta comissão, embora por uma convocação, mas de muito boa vontade, com uma disposição para o diálogo. Num diálogo onde eu acredito, presidente Jacobo, que ninguém é dono da verdade, portanto, eu vim aqui com humildade, disposto a ouvir, disposto a ser questionado e, naturalmente, a expressar com muita sinceridade as posições, aquelas que são pessoais, mas, sobretudo, aquelas que são do governo. Porque no governo você tem convicções pessoais, mas você assume tarefas coletivas e expressa as posições do conjunto do governo e não as suas pessoais só. Eu queria deixar claro para os senhores deputados, desde já, que eu venho com a máxima disposição de esclarecimento de tudo que me for questionado, ressalvando que, não sendo ministro da Justiça, nem estando na FUNAI, eu não tenho naturalmente dados técnicos que eventualmente sejam necessários serem esclarecidos aqui. Não me compete essa função dentro do governo. A Secretaria-Geral da Presidência, ela é encarregada, além da gestão própria da presidência, uma espécie de prefeitura, digamos assim, da logística da presidência, ela é encarregada de estabelecer o diálogo com a sociedade. Então, tudo que é crise, tudo que é problema, cabe a nós administrar, buscar, construir o equilíbrio, o diálogo, gerenciar as tensões. Nós fazemos mesas permanentes com o movimento sindical, com os movimentos sociais, com o movimento indígena, com os movimentos, participamos do conselho também, onde empresários se sentam à mesa com trabalhadores. Enfim, essa é o munus, essa é a função fundamental. E o princípio que nós observamos nesse processo todo é o seguinte: a paz se constrói com a justiça. A paz se constrói com respeito aos direitos de todos aqueles que são detentores de direito. Não se constrói a paz em cima da injustiça, não se constrói a paz em cima da tentativa de esquecermos direitos. Na história do nosso país, essa é a nossa crença. Foi dessa forma também que nessa questão indígena nós nos envolvemos em várias ações, buscando sempre administrar o conflito. É nessa perspectiva que nós tivemos uma intervenção na famosa história de Marauatsede, quando o iminente conflito poderia, quando, cumprindo a determinação da justiça, o governo devia fazer uma desintrusão e haveria grande risco de violência, e nós intervimos buscando o diálogo, na medida do possível. Graças a Deus não houve nenhuma morte, nenhum conflito, nenhuma consequência pior naquela área. Embora tenha provocado muito descontentamento, evidentemente, de um setor, mas era uma questão de cumprimento da justiça. Da mesma forma, nos conflitos recentes do Mato Grosso do Sul, nós fomos chamados a ajudar. Estamos estabelecendo lá, com grande participação do governador André Putinelli, dos deputados federais, do Conselho Nacional de Justiça, do Ministério Público, de representantes dos setores patronais e também indígenas, um acordo, um pacto de negociação que devolva a paz àquele Estado, resolvendo-se na negociação, no diálogo, uma questão que tem gerado, infelizmente, muito conflito, muita inquietude. Vimos com satisfação, inclusive, no último domingo, os índios se retirarem de uma fazenda que haviam ocupado no sábado em função desse acordo. E assim esperamos seguir trabalhando nessa perspectiva. Da mesma forma, estamos sendo chamados a trabalhar forte na questão dos empreendimentos federais que, de alguma forma, atingem áreas indígenas na Amazônia. O Brasil é signatário da Convenção 69 da OIT, que nos obriga, que determina que nós façamos consultas aos povos indígenas e povos tradicionais em áreas onde um empreendimento ou uma determinação legal os atinja. Nós estamos, com essa ação, agora regulamentando a 169, já começando a praticar a 169, evitando que o Brasil entre para a lista suja da OIT. Conseguimos tirar o Brasil agora de um processo em que ele tinha sido denunciado na OIT. E estamos num diálogo muito difícil com as nações indígenas e outras entidades,
fazendo efetivamente um diálogo para que nós possamos, sim, fazer aproveitamento hídrico naquela região. Esse diálogo, insisto, não é fácil, mas ele é necessário para que nós construamos as hidrelétricas no tempo que nós precisamos, dada a nossa necessidade de energia, e a energia hídrica é a melhor do mundo para nós, dadas as nossas condições, sem que nós sejamos denunciados, sem que nós pratiquemos injustiças, sem que a gente deixe um rastro de morte e sim de vida. Inúmeras vezes nós temos, a equipe da Secretaria-Geral tem trabalhado no diálogo. Agora mesmo, nesse final de semana, conseguimos superar um conflito grave que houve, de um sequestro de 3 biólogos, e conseguimos fazer com que tudo fosse feito dentro da paz, e eles retornaram às suas famílias. E, finalmente, eu queria dizer que nós acompanhamos de perto o trabalho que o Ministério da Justiça está realizando em rever na edição de uma portaria que deve estar pronta, segundo a ministra Gleisi falou nessa comissão, agora no início de julho, uma portaria que complementa o decreto 1775 de 96, assinada pelo governo Fernando Henrique, pelo ministro Jobim e Zé Eduardo Vieira, que regulamenta atualmente, que vige, que determina as regras para a questão das demarcações, uma portaria que vai criar uma assessoria técnica no Ministério da Justiça para, através da assessoria, realizar consultas a outros órgãos do governo, e também uma assessoria para fazer a mediação dos conflitos, buscando e determinando absoluta transparência em todos os processos de demarcação, estabelecendo o tempo adequado para o direito de defesa. Nós acreditamos em todas essas questões, que o crescimento da transparência, a informação que supera muitas vezes o terror que se faz através de notícias que são meias-verdades, e o diálogo são o melhor caminho para nós superarmos todos os conflitos, todas as pendências e problemas que nós temos, particularmente nessa questão indígena. Insistimos, o direito indígena deve ser respeitado, é constitucional, e também o direito do trabalhador, do investidor, do agricultor, que titulado, que de boa fé está numa terra hoje considerada indígena, também tem que ser respeitado. E deve ser considerado dentro da lei, e deve ter o diálogo e a negociação e a mediação como formas adequadas de superarmos os conflitos. Não vejo outro caminho.